Quando se pensa o que é saúde, muitas vezes é praticamente impossível comparar a quantidade de saúde de uma pessoa para outra. São tantos marcadores diferentes que, mesmo para os melhores cientistas e especialistas da saúde, esse é até hoje um grande desafio. No entanto, com ciência e bom senso, podemos observar alguns poucos marcadores importantes e chegar a conclusões bem interessantes. Um desses marcadores é o peso corporal. O sobrepeso diminui dramaticamente a longevidade, prejudica a qualidade de vida e aumenta os riscos de doenças circulatórias, cardíacas, diabetes e até determinados tipos de câncer. Gestantes obesas tendem a ter mais complicações na gestação e também tendem a gerar crianças com maior predisposição a problemas de saúde. Uma rápida pesquisa no Google Acadêmico evidenciou mais de 22 mil artigos sobre esse assunto. Estar acima do peso pode gerar tantas complicações para a saúde que, de forma geral, podemos afirmar que os orientais, com uma taxa de obesidade inferior a 5%, são em geral mais saudáveis que os ocidentais, com médias que facilmente ultrapassam os 25% de obesidade. Um dos motivos que certamente contribui para que os orientais sejam mais magros está na qualidade da alimentação. Eles tendem a consumir alimentos mais saudáveis e equilibrados. No Oriente, as técnicas de acupuntura e dietoterapia são aplicadas há tantos séculos que esses conhecimentos já são parte da cultura e os levam naturalmente a adotar melhores hábitos alimentares e de vida que os ocidentais. Mas além disso, o que mais poderia explicar a boa saúde dos orientais? Um fator interessante que observei em minhas idas ao Oriente é que eles tendem a caminhar mais que os ocidentais. Tanto em cidades grandes quanto nas cidades pequenas é comum observar pessoas caminhando ou usando bicicletas para seus deslocamentos diários. Em minhas saídas com os colegas e professores do hospital, era usual caminharmos grandes distâncias. No Ocidente, antes do aumento da frota automotora, as pessoas também tendiam a caminhar mais, e isso as ajudava a estar em forma e com mais saúde. É interessante observar que no Brasil, o aumento da obesidade acompanhou o crescimento da frota automotora. E mesmo que não possamos correlacionar esses dados de forma específica, podemos perceber que as pessoas tendem a ficar mais sedentárias no Ocidente que no Oriente. E o sedentarismo é causa comprovada de diversos problemas de saúde. Mas essa é apenas uma peça do quebra-cabeça. A peça seguinte é que as porções de alimentos no Oriente são definitivamente menores que as do Ocidente. Observe essas refeições típicas e as compare com as nossas equivalentes ocidentais. Quando estava em meu estágio de medicina tradicional chinesa na China, me lembro que sempre ficava um pouco decepcionado com o tamanho das porções, mesmo podendo aumentá-las significativamente em determinados lugares ao pagar mais por isso. Mas no geral, ao comparar o nível de renda, pagar mais para comer mais se torna muito caro e proibitivo para a maioria dos orientais. As pessoas de países como a China, o Vietnã e as Filipinas facilmente gastam mais de 34% de sua renda familiar com alimentação, enquanto em países como os Estados Unidos, Canadá e o Reino Unido, esse percentual não chega a 10%. No Oriente, eles chegam a pagar o triplo pela mesma quantidade de alimentos que consumimos no Ocidente. Se analisarmos a quantidade de calorias consumidas por dia em países ocidentais, fica muito mais fácil de entender o impacto dessa diferença do custo e da quantidade de comida consumida pelas pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de calorias consumidas por dia é de aproximadamente 3.800 quilocalorias, enquanto que as pessoas em países como o Japão consomem em média 2.800 quilocalorias. Ou seja, no Oriente realmente você gasta mais dinheiro para obter menos calorias. É claro que outra peça desse quebra-cabeça é o maior consumo no Ocidente de calorias baratas e de péssima qualidade, como os açúcares e as farinhas refinadas. Por exemplo, o consumo de bebidas adocicadas, como os refrigerantes, nos Estados Unidos foi cerca de 5 vezes maior que o do Japão em 2011. Também podemos observar que as pessoas de países ocidentais que adotaram o modelo norte-americano do fast food têm aumento significativo na quantidade de calorias e nos níveis de obesidade. Isso provavelmente se deve ao tipo e à qualidade dos carboidratos ingeridos. No Oriente, as refeições também têm carboidratos, mas eles são qualitativamente diferentes. Enquanto os japoneses e norte-americanos consomem praticamente as mesmas quantidades de arroz por ano, observamos que os japoneses, por exemplo, consomem menos que a metade de trigo que os norte-americanos. Embora os dois alimentos sejam carboidratos, o glúten, proveniente do trigo e não do arroz, apresenta algumas propriedades bastante prejudiciais. Um estudo brasileiro de 2012 demonstrou que o acréscimo de apenas 4,5% de glúten de trigo na dieta de roedores aumentou
a massa corporal, a inflamação e a resistência à insulina, que são fatores comprovados de aumento dos níveis de adoecimento. O trabalho do doutor italiano Alessio Fassano demonstrou que a proteína gliadina do glúten, graças à estimulação de uma proteína chamada zonulina, abre o espaço entre as células epiteliais do intestino. Isso permite que fragmentos de gliadina se desloquem do intestino para dentro da corrente sanguínea, causando respostas imunológicas desequilibradas e aumento da inflamação. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, recomendo a leitura dos livros sobre dieta sem glúten e doença celíaca, que estão na descrição do vídeo. Mas como a ciência nutricional está em constante evolução e ainda há muito o que estudar sobre esse assunto, vamos explorar outra peça desse quebra-cabeça. No Oriente, o consumo de comidas fermentadas é maior que no Ocidente. Elie Eilish McNove, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1908, foi o primeiro a propor a teoria que as bactérias do ácido lático são benéficas para a saúde do ser humano. Ele sugeriu que a administração oral de cultivos de bactéria poderia implantar bactérias benéficas no intestino. Atualmente, no livro 10% Humano, a bióloga Lana Collen apresenta pesquisas científicas e mostra de que forma os micróbios que habitam o corpo determinam nosso peso, o funcionamento nosso imunológico e até nossa saúde mental. Hoje já está provado que muitas doenças modernas, como obesidade, autismo, transtornos mentais, problemas intestinais, alergias e até doenças autoimunes, teriam uma causa comum: o fato de não estarmos cultivando uma boa relação com a nossa colônia pessoal de micro-organismos. Só para você ter uma ideia da força dessas bactérias, já que se sabe que se transplantar as bactérias intestinais de uma mulher obesa para uma mulher magra, fará com que a mulher magra se torne obesa. Acredite, isso já foi testado e comprovado na prática. Também se descobriu que transplantar as bactérias de um rato ansioso para um rato tranquilo faz com que o rato tranquilo se torne mais ansioso. Já se sabe que para cada célula do seu corpo há cerca de 9 bactérias, e que se estimam que existem entre 500 a 1000 espécies diferentes de bactérias apenas nos seus intestinos. Por esse motivo, se torna importante nutrir as espécies certas de bactérias. Elas participam de praticamente todas as funções do seu corpo e são fundamentais para a produção de certos tipos de neurotransmissores. Portanto, o consumo de comidas fermentadas que favorecem a biota intestinal contribuem para que tenhamos os melhores micróbios para a nossa saúde. Observa-se que esse tipo de alimento é muito comum nas dietas orientais: natto, molho de soja, miso, peixes fermentados, conservas de pepino, tsukemono são apenas alguns exemplos. Na Coreia, por exemplo, é comum o consumo de kimchi, um prato elaborado com vegetais fermentados por praticamente toda a população e em todas as refeições do dia. Em toda a Ásia é fácil encontrar esse tipo de comida, tanto nos restaurantes quanto nos mercados. Quando eu estava na universidade, mesmo sem pedir, ela era oferecida como acompanhamento de todas as refeições, e isso é algo que não é comum de se ver no Ocidente. Outra coisa importante é a diferença do consumo de carne nas refeições. Nos últimos 50 anos, o consumo de carne no mundo aumentou 5 vezes, saltando de 45 milhões de toneladas em 1950 para mais de 300 milhões de toneladas nos dias de hoje. Nos países orientais, esse aumento de consumo não foi nem de perto tão expressivo quanto nos países ocidentais. Só para comparar, em 2019, o consumo de carne per capita nos Estados Unidos foi de 115,13 kg, enquanto no Japão, o consumo anual por pessoa foi de apenas 49,45 kg. Mas não é só isso. Os norte-americanos só comeram 7 kg de pescados per capita em 2015, enquanto os japoneses consumiram mais de 27,3 kg. Lembre-se que tanto os Estados Unidos quanto o Japão são países ricos e industrializados. Se compararmos outros países orientais com países ocidentais, esses números podem ser ainda mais discrepantes. No Brasil e em Portugal, por exemplo, em 2019 o consumo de carne ultrapassou os 92 quilos por pessoa, enquanto em países como a Tailândia e a Indonésia não chegou a 18 quilos por pessoa. Além dessa diferença, é interessante observar que os orientais consomem mais carne visceral, enquanto os ocidentais tendem a consumir mais carne muscular. A carne visceral é altamente nutritiva e tem nutrientes que usualmente não encontramos na carne muscular. A pele, as cartilagens e o tecido conectivo são ricos em aminoácido chamado glicina, que tem importantes benefícios para a saúde. Ele ajuda na resposta anti-inflamatória, melhora a elasticidade da pele, melhora a resposta à insulina e ainda melhora o estresse oxidativo e ajuda na redução da pressão arterial.
Um estudo demonstrou que se pode obter um aumento de 30% na expectativa de vida de roedores restringindo a metionina, um aminoácido encontrado na carne muscular, ou se pode conseguir o mesmo efeito suplementando-os com glicina. Por esse estudo, a suplementação de glicina reduz a quantidade de açúcar no sangue, níveis de insulina e de triglicerídeos. Então, parece que o consumo de carne visceral, mais rica em glicina, pode equilibrar os potenciais efeitos negativos da carne muscular, mais rica em metionina. No Oriente, é comum comer pratos à base de pele, cartilagem, tecido conectivo e sopas de osso, todos ricos em glicina. Países do Ocidente, como o Brasil, também têm pratos à base de tecido visceral, como a nossa feijoada ou a buchada, mas normalmente esses pratos não são consumidos com tanta frequência quanto são consumidos os pratos equivalentes no dia a dia da culinária oriental. Outra diferença importante é o consumo de chá verde. O chá verde tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e anticancerígenos. Ele também ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue e a pressão sanguínea. Por mais que nos países ocidentais nós saibamos dos benefícios dessa bebida, nós não a consumimos tanto quanto os orientais. Ao contrário, como comentei no início do vídeo, parece que no Ocidente damos preferência a outras bebidas como refrigerantes, sucos de frutas e outras bebidas adocicadas e artificiais. Por exemplo, em 2011, os Estados Unidos consumiram 170 litros de refrigerante por pessoa, o Brasil 85 e Portugal 42 litros. Já no Japão, o consumo foi de 32 litros por pessoa, em Taiwan 14 litros e na China o consumo anual foi de apenas 9 litros por pessoa. No Oriente, chás naturais são servidos de graça em muitos dos restaurantes, e também é muito fácil encontrar máquinas de água quente ou máquinas de vendas de chás e outras bebidas sem açúcar em praticamente todos os lugares. Uma vez, quando assisti uma peça de teatro em Nanjing, me surpreendi ao perceber que chá verde era servido de graça, em abundância, para todo o público e durante toda a peça. Também acredito, sinceramente, que o uso massivo das técnicas de acupuntura, fitoterapia tradicional e desintoxicação contribui para a melhor saúde dos orientais. Essas técnicas são medicinas naturais e que cuidam das pessoas de forma integral. Ao usá-las, as pessoas realmente melhoram sua saúde, em vez de só combater as doenças. Há inúmeros artigos e publicações que provam que o uso das medicinas orientais e ocidentais em conjunto é muito mais barato e eficaz. Provavelmente, há muitas outras peças nesse quebra-cabeça. Dentre elas, podemos relacionar o menor consumo de alimentos processados, em detrimento de alimentos mais naturais, hábitos de vida, fatores culturais e etc. O fato é que certamente podemos aprender muito com os orientais e assim construir as bases para uma vida mais longa e saudável. Esse vídeo foi produzido para te trazer mais saúde e bem-estar. Esse conteúdo faz parte das nossas publicações e faz parte do que acreditamos na cura acupuntura. Você pode conhecer mais do nosso sonho e saber sobre as formas que buscamos transformar o mundo em nosso site www.curacupuntura.com.br. Se você também sonha com um mundo onde todas as pessoas possam ter a melhor saúde e plenitude em suas vidas, continue conosco. Sei que juntos podemos viver em um mundo melhor e mais saudável.